Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Boac aqui, advogado, com a intenção de explicar para vocês como que funciona a tese de revisão dos contratos de financiamento imobiliário que são realizados direto com a construtora ou com a incorporadora. Bom, basicamente é o seguinte, as duas formas de remuneração desse contrato é a cobrança de uma taxa de correção monetária e a cobrança de juros. A correção monetária ela é indiscutível nesses contratos, mesmo que o IGPM tenha sido fixado ou esteja sendo fixado nas alturas em razão de outras questões. No entanto, o que é discutível é a taxa de juros. Os juros eles podem ser cobrados basicamente de maneira simples ou de maneira composta, ou seja, o que a gente chama de juros sobre juros. No entanto, esse fenômeno de cobrar juros de maneira composta ou a capitalização de juros só é permitido para aqueles que compõem o sistema financeiro nacional. Basicamente são as instituições financeiras, as cooperativas de crédito e as factoring. Então, basicamente, a tese, até simples, eu diria, é apresentar para o Poder Judiciário que está havendo uma cobrança além da cobrança de juros simples, ou seja, uma forma composta de juros, e o Poder Judiciário, basicamente, acolhendo essa tese, ele manda devolver os juros que foram pagos indevidamente e manda recorrigir o contrato até o final, com base na regra de juros simples. No começo, essa remuneração ou esse fenômeno de juros compostos não é muito percebido pelo comprador, porque a remuneração por juros compostos se assemelha muito à remuneração por juros simples logo no início do financiamento. No entanto, aqueles que estão pagando principalmente depois de 3, 4, 5 ou mais anos, a exponencialidade começa a ficar evidente e as parcelas começam muitas vezes a chegar em patamares 2 ou 3 ou até mais vezes superiores ao início do contrato. Então, em resumo, basicamente, com relação à correção monetária, não é discutível, a não ser em algumas hipóteses específicas. No entanto, com relação aos juros, basicamente leva-se ao Poder Judiciário demonstrando que está havendo capitalização ou cobrança composta de juros, realiza-se um novo cálculo verificando o que foi pago indevidamente e o que deveria ter sido cobrado, equaliza-se o contrato passando a incidir esse novo valor de parcela e determinando que a incorporadora passe a calcular esse contrato por meio de juros simples e, eventualmente, sendo o caso, para aqueles que querem devolver, isso é uma causa, quando reconhecido pelo Poder Judiciário, isso é uma causa de rescisão do contrato, permitindo que muitas vezes haja um bom retorno de valores aí muito superiores ao que seriam recebidos caso houvesse um acordo consensual direto com a incorporadora. Basicamente, então, a tese é essa, ela não significa eliminação de juros, ela não significa eliminação da correção monetária, ela significa simplesmente o recálculo da remuneração do contrato de juros de forma simples e não de maneira composta. Em alguns casos, inclusive, é até fácil demonstrar isso para o Poder Judiciário, uma vez que o próprio contrato menciona a tabela Price. E a tabela Price é uma conhecida tabela, mundialmente conhecida, aliás, tabela de cobrança de juros compostos, só que o sistema Price é ainda mais capitalizante do que a fórmula comum de juros compostos. A tabela Price ela capitaliza juros mensalmente, ou seja, ela embute juros no montante devido de maneira mensal e assim passa a ser a remuneração do contrato. Tudo bem? Essa é a tese de maneira simples. Claro que ela não é uma tese 100% garantida no Poder Judiciário, no entanto, vem sendo acolhida aí de forma massiva por diversos juízes aí em diversas comarcas. Sendo o caso, ou seja, você precisando de uma revisão dessa, procure o advogado de sua confiança que certamente ele conhecerá essa tese. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.